Olá, eu sou o Wilk e esse é o Desk Talk. No episódio de hoje a gente vai falar com o Miguel Manfredi e com o Mauro Jekyll. A empresa deles é a Spume, trabalha com tecnologia, inteligência artificial, machine learning e outros parâmetros aí de Big Data, de aprendizado de máquina, assuntos muito atuais, assuntos muito polêmicos muitas vezes, mas a gente vai conduzir essa entrevista aí com eles e vai ser muito legal. Fica aí que vai ser muito bacana. Como começou essa aventura aí de vocês? Qual que foi o start? Quem que teve a ideia? Como é que foi aí? Quem teve a ideia começa. Pronto, Mauro, é você. Embora ele ache que sou eu, mas na verdade não existe essa ideia de começar, porque a interação entre os dois acaba criando a ideia, né? Não é quem deu o nome à ideia, né? Então acho que a gente acabou convivendo essa questão de tecnologia, trabalhamos juntos, uma empresa que eu tinha de apresentação corporativa, né? Certo. Da área de organização de negócios. Então a gente trocava ideias sobre experimentos usando tecnologias para criar produtos novos. Uau. Então a gente ficava testando hipoteticamente questões como é que funciona a minha cabeça mais, é mais um físico teórico, né? Certo. Eu crio as visões mentais de um programa. As teorias, Exato, né? E ele é mais um físico laboratorial, né? Então eu não tenho a capacidade que ele tem, né? Então essa junção faz ele me criticar sobre as ideias que eu tenho e eu vou contra ele naquelas ideias que ele tem, então isso tudo faz surgir ideias. Certo. E uma das ideias que surgiu foi essa ideia, vamos criar algoritmos que permitem você melhorar o entendimento de linguagem natural. Ou seja, como que eu posso pegar essa complicação de leitura, né, em vez de categorizar só em gráficos, entender o contexto, o conteúdo desses textos. Legal. Então seria um pré-GPT, vamos dizer assim. Eu já tinha feito há um tempo atrás, aí estamos falando 10 anos antes, Um GPT-BR. um GPT baseado num software chamado Elisa, ganhou um prêmio na Sharp, né? Então, aquela ideia veio de uma coisa que é uma conversação entre humanos e máquina, né? Certo. Só que é um software muito antigo. E daí veio a ideia de a gente trabalhar em cima de texto, como a gente pode estruturar texto, organizar texto de modo que dê para compreender sem precisar daquela leitura tradicional. Eu acho que foi uma origem. Ele sonha, eu puxo ele para baixo. Exatamente. Ele me dá o Então, é bem por aí, vamos lá, acontecer. botar o pé no chão, né? Bacana. E no começo desse desenvolvimento, você falou que vocês utilizaram a ideia desse Elisa, é isso? Eu não digo que usou ideia, mas veio de Inspiração, uma né? inspiração. Inspiração. O que foi o Elisa? Tá? O Elisa é um software muito antigo que existe no mundo. Eu peguei aquele programa, eu trabalhava na época numa empresa chamada Terra, que hoje é Terra, né? Antigamente era outros nomes. E eu peguei aquilo, criei um código que permite você conversar qualquer assunto com esse chat para que ele traga daquilo alguma resposta parecida. E ele convence muito bem. Muitas pessoas achavam que era um humano atrás. Ele ganhou até um prêmio na Sharp na época, né? Em algumas revistas sobre isso. Só que na época a contestação que teve nas empresas, nas pessoas, para que vai servir isso? Não serve para nada. Não tem função nenhuma. Estou falando há 15 anos atrás. Certo. Larguei a ideia, ficou na minha cabeça e aí a gente sentou nessa ideia. Vamos tentar trazer alguma inteligência para textos, para interpretação de texto, porque é uma tarefa humana muito complexa. Sim. Então foi que a gente entrou na era da linguagem natural, artificial intelligence, big data. Foi basicamente isso que foi. Então, as provocações que geraram a ideia, e não foi eu que teve a ideia. Sim, entendi. Isso é muito interessante. Você falou uma coisa que para mim assim foi chave agora. Às vezes você tem uma boa ideia, só que a tecnologia, a sociedade, os conceitos ainda não estão evoluídos para poder casar aquela ideia. É o que aconteceu com o ChatGPT. Essa ideia não é nova, né? Essa ideia de interação homem-máquina, inteligência artificial não é nova. Só que acontece, você precisa ter um certo nível, por exemplo, de velocidade de comunicação, né? Você precisa ter um nível de tecnologia de banco de dados, né, diferenciado para lidar com, né, petabytes de informação. Você precisa ter todo um contexto que ainda não cresceu ali em volta da ideia. Eu acho que muitas vezes a gente desperdiça boas ideias por achar que ela é apenas uma má ideia, quando ela na verdade está mal colocada. Ela está deslocada no tempo, né? É que nem o Maverick. Não sei se você já viu o Maverick. O cara que projetou o Maverick, ele estava milhares de anos-luz na frente do tempo dele. Exatamente. Era um baita de um carro, mas aquilo ali causou estranheza no momento. E além disso, a frase que a gente mais escutou, né, Mauro, quando a gente estava lançando a empresa, se isso funcionasse, ou se isso fizesse sentido, alguém já teria feito, né? Essa é a frase clássica, do Big L, né? Loser, né? No caso aí é loser. Essa é exatamente que a gente escuta bastante essa frase, né? Mas e aí vem a questão, por exemplo, se você pegar... é isso aí. Pegando a sua ideia, por exemplo, você pode pegar TV 3D, né? Alguém tem dúvida que é o futuro? Ninguém.
Né? Mas é o futuro? Não, porque ninguém está usando. Pararam de usar. Exato. Alguém tem dúvida que realidade virtual é o futuro? Não. Estão usando? Não. É só uma questão de time e momento. Que Você ajustar algumas coisas. Esses pontos a gente precisa ficar atento para até poder começar a maturar uma ideia. Você estruturar outras coisas que a ideia vai precisar, né, que o produto vai precisar, né, que não seja ali, obviamente, a materialidade da estrutura naquele momento. Né? Eu vejo muito empresas hoje trabalhando muito com isso, falando, olha, nós fazemos inovação. Né? O pessoal fala muito sobre inovação, fala muito sobre disrupção. Somos disruptivos. Uhum. Cara, mas às vezes o que a pessoa precisa é pegar aquilo que já existe Melhorar um pouquinho. e melhorar um pouquinho. É a mesma coisa do É o 10% que você Facebook, melhorar. do Orkut, Sim. né? Se olhar, nada assim O conceito inovador. core ali principal é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Se você pegar, por exemplo, qual que é a inovação do WhatsApp? Alguém sabe qual é a inovação do WhatsApp? O que ele inventou? Facilidade de entrar na... Dois Nada. cheques na os notícia. 2 cheques também. É ridículo, mas ele fez, né? Você não encontra mais Einstein, Tesla, né? Newton. Por que não encontra mais? Porque a inovação ela é fragmentada, pulverizada de uma ordem tão grande que os grandes cientistas são desconhecidos. E eles estão incorporados em patentes dentro do teu celular. O teu celular é uma junção de milhares de gênios. Então você perdeu a materialidade do gênio que encabeça aquela questão. Sim. Esse é um conceito que muitas pessoas não entenderam e ainda querem voltar. Alguém que mudou a história com a sua mente. Isso eu acho que vai ser difícil. É alguém muito mais que agrega a história, né? E não aquele que se torna a história. Colaborativo, né? Exatamente. Sim. E me fala uma coisa, qual que foi a primeira carga que vocês deram no sistema lá de inteligência artificial? Como é que foi esse primeiro... Quem foi o primeiro case de vocês, assim, como Spume? Né? É que a gente teve uma fase mais a fase do B2C e B2B. Sim. Tá? A primeira coisa foi no B2C, a gente pode falar que a gente pegou várias notícias de mídia, milhares de veículos de comunicação. Legal. Uma tecnologia RSS, então dados públicos, dados autorizados, é bom sempre falar isso. E Ainda estruturava... não existia LGPD, mas a gente sempre respeitou. 15 anos atrás, vamos lá. Estruturava, já jubilou tudo isso aí. Estruturava esse conteúdo e a gente imaginou, preciso deixar isso visualmente mais agradável de leitura. Então criamos desenhos que facilitam a leitura dessa notícia. É como fosse um infográfico. Legal. Em tempo real, com Artificial Intelligence. Bom, sucesso em termos de audiência. Certo. Nota 5 no aplicativo, 200 mil downloads, né? Legal. Mas aí a gente, sucesso. Mas de folha, mas aí, vem cá, e o caixa? Como é que a gente transforma isso em dinheiro? Como diria o ratinho cascalho, né? Então esse é um exemplo de uma coisa que tem muita aceitação, mas o modelo de negócio não estava claro. Foi aí que a gente pensou, vamos criar outros algoritmos com esse princípio, mas sem usar esse software necessariamente, nessa questão para empresas, que é o canal. E a gente migrou, né, todos os nossos conceitos para softwares novos voltados para B2B, para resolver problemas de negócio. Aí sim, com o negócio a gente começa a ter vários cases nesse sentido de soluções para fazer predição de eventos futuros, principalmente. Quando foi que vocês se olharam assim e falaram, cara, funciona, deu certo? Quando é que foi esse momento? Vocês tiveram um momento eureka assim? Né? Sim, acho que em 2014, né? Que a gente tinha um aplicativo, mas tinha um administrativo ali, um back-end. Né? Quando você via a correlação dos assuntos principais com os subassuntos e ali que aquilo estava de fato trazendo o que, né, aquele grupo, o que aquilo queria dizer, te facilitando, lendo mais rápido, você não precisava... A gente mesmo usava o aplicativo, né? Você não precisava entrar no Google mais para exemplo, né? Google Notícias, ficar ali paginando sem parar. Então, foi aí que a gente viu, realmente ajuda. Né? Então, todo dia de manhã você tem a sua, que a gente chamava, né? Pílula de informação. Então, você já chega atualizado para a sua reunião. Eu lembro dessa pílula de informação. Eu acho que eu já conheci a empresa na época já. 2017, sabe que a gente... por aí, enfim. Por a gente começou aí. a falar mais. Isso, exatamente. Já ainda existia, ainda tinha. Bacana, bacana. Esse foi o primeiro. Aí depois, como a gente migrou para o B2B, outras tecnologias, a gente criou uma tecnologia de sentimentos. Então a gente pegou um psicólogo russo que tem 32 estados emocionais, que é uma coisa de 100 anos atrás, né? A gente matematizou aquilo e ensinamos a ferramenta a entender 32 estados emocionais sutis do humano. E a gente colocou aquilo em prática dentro de textos humanos. 32 estados emocionais do homem.
E da mulher deve ter uns 1.420. Aí, agora não tem. É que na época não tinha processamento suficiente. Tá? Mas eu tentei. Eu tinha que alugar um data center. Exatamente. Computação quântica, O GPT talvez. já tem 45 terabytes, pelo que eu entendi lá. Então, Então acho que tá dá. chegando perto. Vai começar a entender o A primeiro. gente não conseguiu fazer tudo. Pré-TPM já está coberto. E foi aí que a gente, analisando o texto, a gente conseguiu extrair não aquilo que ele fala só, não aquilo que ele está fazendo, mas aquilo que ele pensa. Não aquilo que ele diz, mas aquilo que ele faz. É uma diferença grande disso. Quando faz uma pesquisa, você vai usar pesquisas famosas de pergunta e resposta, ele é uma pesquisa declaratória. É aquilo que ele está achando que faz. Certo. Mas quando você vai ver o que ele faz, não é a mesma coisa. Se você perguntar para uma pessoa se você acredita na sustentabilidade, é importante, de 1 a 10. Todo mundo aqui no final da rua vai dizer 10, 9, 8. Mas se você for ver o que ele faz no dia, é 1 nota. Então nós analisamos não aquilo que ele diz que faz, mas aquilo que ele faz. E o que ele faz tem estados emocionais, tem sentimentos. Então a gente acabou migrando de uma coisa que era de notícias ou de informação pública para ajudar as empresas a compreender os seus clientes em estados mais profundos. Então foi aí que a gente começou a entrar, analisando textos de mídia, textos de usuários de produtos e vendo o que ele faz, não o que ele diz que faz. E os insights aparecem, uma expectativa de novos produtos. E com isso também a gente pode fazer uma especulação de qual é a tendência futura. Então são eventos futuros. Se ele está indo por esse caminho, a probabilidade desse produto ter sucesso daqui a 1 ou 2 anos. Então foi aí que a gente começou a operar na Espume com nossos trabalhos. Eu acho que tudo isso que você falou é baseado na informação que você extrai ali, né, do usuário, enfim, do cliente e tudo mais, a experiência dele. E como você disse, o que ele fala, às vezes ele não está diretamente associado ao que ele faz, ou diretamente associado ao sentimento dele daquela situação e tudo mais. Para onde esse negócio, esse trabalho acabou levando vocês? Então, vocês começaram a entender, trabalhar para empresas, demonstrar resultados para eles, falar, olha, essa melhoria que você fez aqui, ela foi mal percebida pelos seus clientes, ou essa melhoria aqui, ela não foi boa para os clientes não gostaram disso aqui. Embora o review seja positivo, você tem aqui um viés de sentimento e tal. O que isso despertou nas empresas? Porque é uma informação nova, né? O gerente de produto, o CEO, ele não está acostumado com essa informação, né? Isso aí beira o místico, né? Então, como é que as empresas começaram a reagir a essas informações que vocês começaram a mandar para elas? Eu acho que assim, você pode analisar pela questão, dando resumo, quando se fala sobre esse produto ou coisas de tecnologia, todo mundo imagina, quem vai nos contratar é TI, clássico. Né? O último cliente que a gente tem é TI. Nunca trabalhamos com TI. Eu estou falando mal de mim, só para deixar claro, TI, eu estou falando mal de mim mesmo. Tá? Por quê? Porque quando ele vai no TI, ele tem uma visão mais matemática, mais visão nerd, como a gente. Sim. Né? O que a gente percebeu é que tem um gap nas empresas. Esse gap está no grupo do C-Level e diretores. O grupo do C-Level, o que ele conta para ter essa informação? Ele conta com a cadeia de baixo que a informação chega até lá em cima. Ele é meio que um solitário. Ok, ele usa consultorias de alto valor, sem dúvida. Só que as consultorias têm a questão do time, do tempo, do custo, do valor. Né? Eles precisam de um relatório para a reunião de amanhã, uma visão de negócios. Sim. Foi aí que a gente encontrou um caminho. Nosso trabalho não é de tecnologia. Nosso trabalho é para estratégico. Então, um cara que é CEO, presidente, diretor, ele tem que ter uma visão estratégica de futuro para falar com o board. Foi aí que a gente começou a entrar nesse canal, que é uma zona de ninguém. Quem é que atende com agilidade isso hoje? O cara de TI não é, porque ele não consegue conversar com ele. Sim. O cara de consultoria mas só que ele tem uma dinâmica diferente. Então, o timing dele é diferente. Exatamente. Então a gente entrou mais ou menos aí. É bem interessante você falar isso, porque quando você tem algo que não está definido, que é uma função importantíssima, mas ela não tem dono, isso aí acaba dando margem para, vamos dizer assim, experimentos não muito legais. Né? A pessoa deixar isso aí na mão de uma pessoa ou de um departamento que vai cuidar daquilo de uma forma enviesada mutas vezes. Né? Tentar puxar. Exatamente. Você conhece como é que é a estrutura de uma empresa. Claro, né? com certeza. Ela funciona basicamente assim. Você passa para o cara que é da ponta, que é um estagiário, que passa para o gerente dele, e ele fala, não, vamos filtrar aqui porque isso aqui não é bom para a área. Sim. Que passa para o gerente maior, que vai dizer, vamos adaptar isso aqui, que passa para o diretor, que passa para o vice-presidente, e chega no presidente,
vai firme que tá ótimo. É isso. Tá? Exatamente. Então isso é um dos problemas que tem nessas cadeias hierárquicas. Por exemplo, estamos com um problema na produção. Sim. Pô, mas o meu bônus vai ser daqui a 2 semanas. Se eu falo isso aqui agora, é o quê? É um medo, Problema. é um estado emocional um pouco autopreservatório. Eu acho que isso tudo acaba sendo um efeito, né, dominó, um efeito cascata, que acaba liderando ou levando as empresas para muitas vezes decisões erradas. Então, a informação ela é importante vir in natura, né, com o menos mexido possível, para a pessoa ter essa, né, a clareza para tomar a decisão, até para cada um exercitar a sua competência. É por conta desse viés que, né, normalmente desse gap que a gente encontrou, né, a gente começou a ter esse discurso, né, que a gente chama de data-driven, que na verdade é um tema até que o pessoal fala muito lá fora, mas aqui não era muito conhecido, mas é ao contrário, né, não é você pegar o especialista, escutar dele, mas assim, a hipótese, né, e tentar provar com o dado, ao contrário, é ver qual que é a hipótese que o dado te traz. Exato. Aí depois você, em cima dessas várias hipóteses, enfim, Sim. você tem ali limiares para tomar uma decisão, aí o especialista entra com o dado não, vamos dizer assim, com o dado mais puro, né, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de enviés humano. Que legal. O que ele está Essa é a falando ideia. é interessante porque existe um conceito que se fala de torturar dados. Pessoal, estamos aqui com 2 torturadores Torturador de dados, né? Eis o corte. Torturador Se de você robôs. torturar um dado, ele confessa qualquer coisa que você quer. Né? Tá? Isso é bom o pessoal entender bem, porque o pessoal acha, não, tem dado, então é a suprema sabedoria. Não é bem assim. Então o que a gente fala com os clientes que é meio estranho? O cliente chega, são empresas grandes, são C-Level, diretores, eles vêm com problema estratégico, eles vão nos dando a pergunta. Eu falei, não me explica o problema. Quanto mais ignorante eu for, Melhor é. menos eu contamino o dado. É isso aí. Tá? E aí como é que faz? Ao invés de eu pegar um pequeno problema e que você está trazendo, encontrar a questão, vamos fazer o seguinte, a gente fala que é atirar a tarrafa. Não sei se fala tarrafa em peixe, é assim que se fala? Sim, é tarrafa. Atirar a tarrafa. Você atira a tarrafa em todos os peixes. Né? Certo. Sem preconceito. Aí você vê, tem peixes vermelhos, azuis e amarelos. Aí você vai tirar nos amarelos. Né? Aí tem os grandes e os pequenos. Atira nos pequenos. Esse é um modo de você se aproximar do dado sem preconceito. Diferente dele me falar, olha os peixes vermelhos. Sim. Quando eu falo olha os peixes vermelhos, ele já está induzindo o dado a responder o que ele quer. É mais ou menos o paradoxo do sorvete do verão. Né? Analisei os dados e percebi que quando se vende mais sorvete, o sol fica mais quente. Por quê? Eu mudei a relação, né? Sim. Porque tem sorvete, tem sol, eu vendo sorvete. Mas Sim. eu posso inverter. Tem sorvete, logo o sol. Então, o dado tem que ter uma atenção, não é uma coisa tão fácil. Tem que ter um desapego. É quase que uma visão filosófica ou religiosa. Você tem que desapegar do dado para poder se aproximar dele. O foco, o ponto de vista do qual você interpreta o dado, ele vai dizer muita coisa sobre o viés, né, sobre qual objetivo, o teu objetivo. O dado é uma coisa interessante, que quanto mais o humano manipula, mais ele contamina. Sim. Tá? Primeiro, é impossível não contaminar. Primeiro, que quem está dizendo, não, você tem que fazer alguma premissa. Mas quanto menos você fizer, mais ele vai te dar um insight. O insight vem daí. O insight vem daquilo que você não esperava. E não daquilo que você espera. Sim. Então você não pode pegar um dado para confirmar um viés do que você quer fazer. Sim. Na camada middle level para baixo nas empresas é diferente. Eles vão querer que conduza a pergunta e restringir a resposta. Certo. É uma premissa do pedido. Dali para cima é o contrário. Não, eu preciso de uma visão que quanto mais sobe. Então foi aí que a gente encontrou um nicho ou um gap no mercado, que é no mundo inteiro, que é quem atende esses caras com agilidade. Então a gente meio que tentou copiar o modelo de consultorias, no sentido de que consultoria usa capital humano, qualidade altíssima. Sim. A pergunta foi, como eu posso automatizar esses trabalhadores, né, de modo a ter escala e agilidade para este profissional. Então a gente não é uma consultoria, mas a gente nem sabe o que a gente é, na verdade, né? A gente nem quer se definir, a gente está lá entregando o que ele precisa com agilidade, sem aquele tempo todo e aquelas reuniões longas sobre o tema. Sim. É importante dizer que não tem uma substituição, é um complemento, um adicional para ajudar a auxiliar o trabalho do consultor. Exatamente. Não é assim, queremos substituir, não é isso. Claro. Ponto, não. Sim. Porque um Essa é a consultor, com a ferramenta, ele potencializa a capacidade, ele não exclui. Claro. Então, isso está acontecendo agora. As consultorias estão, de fato,
né? Antenados com isso, estão investindo nisso. É um conceito que ele já conhece. Sim. Então a gente também está junto com consultorias nesse sentido, contribuindo com esse aprendizado mútuo nosso deles, de um novo tipo de produto que gera, que é a intersecção entre conhecimento adquirido Sim. com a agilidade do dado nesse conhecimento. A gente brinca que a gente é a gente rouba ideias, né? A gente rouba a mente dos consultores, coloca ele em dados para que replique ele. Então é uma coisa mais ou menos assim. A gente tenta fazer nesse sentido. Então é um conceito que começa há pouco no mundo e ele tem... Todas as consultorias estão bem cientes dessa tendência, né? Bacana. Consequência disso, consegue errar mais rápido e acertar o caminho ali da tomada de decisão, né? Que chama de fast fail, né? Fail fast, que basicamente a gente consegue com isso lançar produtos virtuais. Certo. Então a gente pega um produto, cria uma hipótese, lança o produto em pessoas hipotéticas, vê ele falir amanhã. Aí ele faliu, aí volta a prancheta e muda depois de amanhã um ingrediente. Lança e falha, lança tudo num sistema virtual. Uau. Então, claro, é perfeito como real? Não, mas você vai gastar quanto para fazer um protótipo? Sim. Então esses são conceitos que não são comuns numa mente tradicional de análise com métodos clássicos, né? Pode até fazer uma associação dessa questão do estado mais puro da informação com o que é, por exemplo, o jornalismo, né? Você sempre tem... Alguém escreve algum artigo, o cara tem uma intenção, né, com aquilo. Então, é um algoritmo que às vezes pode até ser uma base, servir de base ali para um jornalismo imparcial, né? Sim. Independente de você pegar fatos ali, né, pegar constatações e fazer um texto em cima daquilo, fazer, né, algo em cima que tenha, não isenção, mas que seja algo que tenha o objetivo só de informar, né, que é muito difícil hoje em dia. É a pessoa que só quer informar, só quero... Não, sempre tem um opinativo e tudo mais. Eu acho que essa é a era que a gente está vivendo, é um momento onde as pessoas elas querem dar muito a sua opinião, querem dizer para o mundo o que elas pensam, o que em alguns casos é muito bom, né? Mas em outros casos a pessoa acho que não está tão preparada assim, né, para expedir uma opinião. A informação é tão rápida que as pessoas estão dando opiniões muito superficiais, né? A pessoa sabe pouco daquele assunto, não é tão erudito, não tão aprofundado e acaba dando opinião e isso vai, né, propagando, né? De maneira superficial. Começou superficial e continua piorando. Porque é muito rápido, né? Para mover para o próximo tópico. O compartilhamento é muito rápido. Né? Exato. Sobre esse tema que você me trouxe de jornalismo, coincidentemente, semana passada a gente lançou o primeiro jornalista virtual sem conteúdo humano. É um telejornal, são 5 minutos, ele analisa fatos e aí que vem a questão. Agora eu vou fazer o contrário você do contra aqui, né? A gente treinou ele para ser parcial. Medo. Não é parcial. Por que acontece? A gente separou 2 fases. Analise os dados e emita conceitos novos que não existem em literatura ou que não apareçam em teses acadêmicas. Então o que ele fez? Nós nos surpreendemos com o resultado que foi. Ele está disponível no ar, você pode ver o resultado no robô falando com uma análise de dados. Então ele fala, o primeiro telejornal que tem no mundo desse tipo, usando o ChatGPT. Legal. E o que ele fez? Uma coisa que eu meti a mão nele, eu dei dados de teses acadêmicas sobre o futuro do emprego. Né? Legal. Então foi 50 teses acadêmicas e deu para ele, PDFs. Certo. Eu dei para ele os últimos 3 meses de comentários da mídia sobre o tema. Certo. E 6 mil comentários das pessoas sobre desemprego, com tecnologia ligado a AI. Certo. Tá? Então, desenvolve isso. O que ele fez? É interessante, porque eu não sei o que vai vir, é bem quando a gente olha para aquilo, o que é isso, né? Primeiro, ele foi bem parcial. Ele olhou para aqueles textos e falou assim, bom, analisando as teses acadêmicas, tá, eu não posso afirmar pelas teses se aumenta ou diminui o número de emprego. Legal. Certo. Totalmente imparcial. Né? No entanto, analisando fatores históricos, há algumas premissas possíveis de especular. Se nós separarmos, diferente dos teses acadêmicos, em 2 pontos, que é a automação mecânica e a automação intelectual, há diferença. Se você voltar para a automação mecânica, há um nível de desemprego maior, como fábricas, né, de questão mecânica. Sim. Mas na automação intelectual, não. Ele tende a ter mais empregos líquidos que não. Ele falou assim, analisando a invenção de Gutenberg no livro, né, 50 anos teve 20 milhões de livros publicados na Europa.
O cara que é copista perdeu o emprego e mais um outro, 3 contador de histórias. Certo. Mas o emprego líquido aumentou. Ciência, tecnologia, jornalismo, né? Ok. E outro fato que teve recente, em 1990, que eles citam no vídeo, foi a invenção da internet, onde se falava sobre o aumento do desemprego, no mesma conversa de agora, e o emprego líquido aumentou, com exceção de alguns casos de mídia impressa física e de e-commerce normal. Sim. Então ele fez toda essa análise, toda essa ponderação, analisou os estados emocionais das pessoas sobre emprego e classificou os fatores de emocionais das pessoas em cima desses textos e deu parecer. Então, olha que louco, na verdade, isso se chama propriedade emergente. O que é uma propriedade emergente? Né? Eu não pedi para ele fazer isto. Ele me trouxe isso, porque eu induzi no nosso sistema para que ele tivesse, a gente imputou ele de teses acadêmicas, Sim. de análise de notícias. Né? Ele analisou e trouxe isso. Então, olha que louco, a gente nem está falando de resumir imparcialmente notícia. A gente está entrando num estado mais complexo que isso. Gerar Nós estamos algo pedindo novo, né? opiniões, Sim. pareceres. Porque será que a gente quer mesmo resumo de notícias? Nós queremos clipadoras ou nós queremos pontos de vista? Sim. Então, ele é capaz de dar ponto de vista. Então, é bem curioso, é um tema filosófico complexo, Sim, né? sim. Mas é uma disruptura, sem dúvida. Sim. Como você falou, assim, quanto mais você tem inovações, né, na área de tecnologia, na área de, né, maquinário e tudo mais, os empregos eles tendem a aumentar, porque você tem novas indústrias surgindo aí, né? Agora, quando você tem alguma coisa, a parte filosófica, né, a parte mental ali, você tem uma diminuição. Mas não é tão aparente porque é uma parcela consideravelmente menor da população que trabalha com esse tipo de trabalho, né? Então, eu vi até o Mário Sérgio Cortella falando que se os filósofos fizessem greve, ninguém vai dar a mínima. O impacto não vai ser nada, né? Mas a grande questão é essa. Você falou sobre, né, o ChatGPT, a gente vai falar também sobre inteligência artificial, porque isso, de uma forma ou de outra, acaba sendo, né, fazendo parte do conceito de inteligência artificial, do conceito de machine learning. Eu queria que vocês pudessem falar aqui pra gente, de uma forma mais leiga, né, o que é o machine learning, e o que é uma inteligência artificial, o que é um aprendizado, né, híbrido ali entre máquina e seres humanos, mas para seres humanos ouvirem, tá? Isso é Faça uma isso boa na consideração, linguagem né? do ser humano. Eu já estou lendo isso como um prompt dele para mim, que eu sou um robô. É isso aí. Você hoje modo vocês são o nosso chat GPT. For Hoje, pode dummies. falar. Acho que a principal diferença, né, se você for pensar em programação, né, um desenvolvedor, né, quando ele quer que o programa tome certas ações ou certas decisões, ele usa um conceito de se não, né, e vai ali, ele vai tomando decisão. Vamos dizer assim, se essa entrada, né, se esse texto for maior que 100 caracteres ou 100 letras, imprima ele de alguma forma, envia um e-mail, ou faça. Sim. Então você tem ali uma condicional, a gente chama de condição, né? Legal. Assim você vai tomando decisões e vai gerando uma, vamos dizer assim, uma árvore de decisão, um caminho, né, dentro de um sistema. Perfeito. A diferença é quando você não tem uma entrada única, uma entrada fixa, né? Você tem algo que pode variar. Aí que entra a inteligência artificial. Então Certo. você imputa ali um pouco de estatística, né? Um pouco de variabilidade. Um exemplo que eu dei do texto, você sabe que ele sempre vai ser uma entrada de texto. Mas se isso for diferente, né? Se isso variar, né? Que decisões eu tomo, para onde eu vou. Então a inteligência artificial é justamente isso. Você conseguir treinar o modelo com base em milhares ou milhões até de situações que seria impossível você fazer com condicionais, não ficaria um sistema gigantesco. Sim. Né? Ou seja, hercúleo, difícil de manter. Então, ali com um modelo estatístico você consegue resolver isso. Então, o machine learning ou a inteligência artificial tem muita estatística por trás, tem muita coisa muito mais complexa, estou, né, obviamente, aqui falando macro, né? Então, mas ele, a princípio, o core dele é estatístico. Vou fazer analogias para tentar deixar fácil, porque é um tema que é complicado, tá? Vamos lá, pegar as palavras que estão na moda, né? A palavra antigamente na moda era Big Data. Big Data era considerado o petróleo do mundo, né? Que é o futuro. O que é Big Data, tá? Não vou teorizar, mas basicamente é um monte de dados andando rápido, né? Validados, né? Sim. Que estão transitando. Certo. É uma definição bem errada, mas é simplificando. Tá. Pense como isso. Machine Learning. Capacidade que um software tem de aprender coisas e mudar a si mesmo para melhorar. Aqui tranquilo.
Aí a gente chega na complicação, fala sobre IA, Artificial Intelligence. Vou tentar fazer isso em escadinhas, que é mais fácil, tá? Primeira escadinha é o seguinte, tem a Artificial Intelligence chamada de restrita. O que é? É uma inteligência artificial que separa banana de maçã. Ele vê a banana, vê a maçã, separa. Restrito por quê? Não é porque é inferior. Ele é feito para aquilo. Sim. Então ele não olha para o lado, ele não aprende outras coisas. Então isso nós temos muito. Você tem isso no Facebook, no Google, né, no Twitter. Sim. Eles têm algoritmos de Artificial Intelligence restritas. Eles têm inteligências para aquilo, mas ele não devaga, ok? Certo. Então isso é restrita. Depois nós temos uma coisa que é geral, tá? Aí, geral, não. Ela não está fazendo banana e maçã separando. Ela está fazendo psicologia, música, arte. Ela está olhando para todos. E aí, nesta aqui, que olha para todos, que seria o ChatGPT, um início disso, vamos dizer assim, você tem níveis. Se você pegar o ChatGPT, em comparação com escolaridade, em testes acadêmicos, né, de 1 a 10, a nota, o GPT-3 ficava entre os melhores alunos com a nota 5. Certo. O 4, entre os melhores alunos de MBA, de História, fica entre os 10%. Então ele é a nata da nata. Só que não em um assunto, em vários assuntos. Sim. Então isso nós chamamos de inteligência geral. Certo. Claro, aí entrando em ficção, tem a superinteligência. A superinteligência poderia se considerar que em todas essas áreas, ele estaria não na nota máxima, ele estaria como uma genialidade. O ser mais genial em história, mais genial em matemática, que hoje ele não é. Sim. E ele mistura tudo. Então, 3. A restrita, que banana e maçã. A que é genérica, mas é um humano de alta qualidade, que está avançando. E tem aquela super, né, que é mais ficcional. Tem mais outra, mas se eu entrar aqui vai virar ficção científica, que seria a AI consciente, tá? Mas isso aí é filosofia ainda, tá? Não estamos nem um pouco perto de consciência. Sim. O pessoal vê muito o ChatGPT e fica com esse receio. Eu já vi muitas propaganda, pessoas fazendo vídeo para ganhar cliques, né? Enfim, com essas teorias, né? Mas não, a gente está bem longe de uma consciência, com certeza. Eu acho que o principal a ter ali a inteligência artificial é o fato dela ter acesso a muitos dados, a muita informação. E por isso, pela essa diversidade de informações que ela tem acesso, ela conseguir ter uma opinião muito mais assertiva no modelo estatístico que você falou. Bom, beleza, tá. Então 90% tá falando que é banana, então, cara, isso aqui é banana. Então 90% de chance disso aqui ser banana. Então, acho que a questão de, como a gente falou lá no começo, né, de evoluir toda a estrutura, a infraestrutura para isso, né? Porque eu vejo muito de confusão das pessoas quando é difícil até para quem entende explicar. Ele, de fato, ele é uma grande base de dados que tem acesso. E não é. E aí começa a complicar. Como assim? Tentando explicar o GPT de maneira bem for dummies, tá? Sabe quando você digita no teclado e você fala, eu vou para, aí vem a casa. Na hora 4, ele preenche aquilo, você poderia apertar o botão e ir fazendo a resposta e vai quase dar certo com o que você queria escrever. ChatGPT é isso. A base é essa. Então, mas Mauro, isso aqui é uma coisa meio sem inteligência. Mas é só isso. Só que ele vê milhares de textos e compõe uma concatenação. Tudo bem, até entendi. No entanto, pausa aí. Mas ele fez propriedades emergentes. O que é a propriedade emergente? Ele fez coisas que não foi pedido para ser feitas. Criou raciocínios que não foram programados para acontecer. Por exemplo, você tem um texto lá que fala, comprei 2 bananas, vendi uma, sobrou uma. Você pode trocar por maçã, pera. Se ele ler vários textos, ele vai dizer, opa, não é só concatenar palavras, tem uma lógica aí. Vou guardar essa lógica nessa coisa. Aí ele faz isso com milhares de textos e começa, vou misturar essa lógica com matemática. Aí ele mistura com matemática, com ciência avançada, com filosofia, com música. Então, quando um programador olha para isso, ele não sabe dizer como aconteceu. Então, as propriedades emergentes são coisas que surgem. Claro, ele pode ter propriedades emergentes como sentimentos, né? Mas não quer dizer que ele tenha sentimento. Tá? E só imitando. Ele pode ter propriedades emocionais de fazer poesia, cantar músicas, né? Mas são coisas... Então, basicamente é isso. O que nos surpreende as pessoas é que não é só base de dados, ele está criando lógicas que não foi programada para isso. E aí, o falta de controle está em não saber o que ele está pensando ou fazendo. Pensando já é humanização. Bacana. E assim, como dar manutenção num negócio desse, né?
É interessante, né? Porque assim, todo erro pode ser tido também como uma característica, né? Olha, não é que ele fez errado, não, isso aqui é uma... A inteligência está se moldando e tudo mais. Se a gente for dissecar... A versão beta. Se a gente for dissecar tudo isso, falando, né, não falando só de programação, mas falando da aplicação prática isso aí no mundo dos negócios, eu acho que acaba sendo um diferencial grande para as empresas que sabem como lidar, como ajustar a inteligência artificial, esse conceito, aos produtos delas, né? Então, e a gente fala muito aí sobre o produto, o que vocês estão lançando, qual que é o próximo passo da empresa sobre a inteligência artificial, que vem exatamente nessa direção, né? Pegar as informações, pegar o conceito de inteligência artificial e começar a nichar isso aí para a empresa, para um determinado tipo de negócio. Como é que funciona esse produto novo que vocês estão lançando aí? Para poder explicar o produto, só entender como é que o GPT está sendo usado pelas empresas hoje, tá? Certo. A gente chama de uso de baixo valor. Não quer dizer que baixo valor monetário é útil, dá dinheiro. Sim. Baixo valor são tarefas repetidas. Sim. Tarefas de chat, tarefas de criação. Baixo valor. No entanto, ele não está sendo usado em tarefas de alto valor. Uhum. Alto valor são análises complexas e respostas complexas. Certo. Nós, como trabalhamos mais com essa coisa de C-Level e temos programas em Artificial Intelligence, nós nos focamos em tarefas de alto valor. Certo. Então a questão nossa é como que eu faço um software GPT responder tarefas de alto valor, ter opinião, ter sugestões. Certo. E aí vem não ser imparcial. Porque se eu sou imparcial, eu vou resumir o que está o mundo de negócios. Você só vai reportar. Um executivo não quer isso, ele quer insights. Claro. Insights é a habilidade de cometer erros. Sim. Então, é complicado. Então, nós debruçamos disso. E aí, como é que a gente fez isso? Então, a lógica a gente percebeu, e aqui eu vou roubar também a patente dele, que é conversa com o GPT, ele me trouxe uma informação, depois de vários diálogos, né, com ele, Sim. botando nossos dados, ele estima que as empresas, na média, isso é uma generalização, 60% está na pergunta, o negócio, do que na resposta. E fato é isso. Uma consultoria faz encontrar as perguntas certas. A resposta chama na pesquisa. Assim, não, se você lembrar daquele filme Eu, Robô, Eu, não sei se Robô, lembra do Will filmaço, Smith, baseado ele fala, agora você fez a pergunta certa. O que significa este gesto? O que significa? É uma coisa humana, você não ia entender. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Você é só uma máquina, uma imitação da vida. Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Vários vídeos de filósofos conversando com o ChatGPT, perguntando assim, me fale sobre filosofia tal. Aí ele faz um texto genérico, né? Sim. Porque ele não sabe o que está falando, mas se ele perguntasse de uma outra maneira, compare pensador tal com essa base de dados, com isso, ele estaria impressionado com aquilo. Sim. Então a pergunta é importante. Com esse conceito, a gente pensou, poxa, nós já temos inteligência artificial pronta, Certo. de pergunta. Sim. Vamos então criar um robô para a pergunta, para que dialogue com ele. Então nós aumentamos a qualidade da pergunta e não são prompts prontos. O que ele faz? Eu pego uma base de dados, né? Certo. Teorias, como eu citei no caso, teses acadêmicas, textos de mídia, comportamento, vários dados sociais, coloco nele, né? Certo. Então tem uma técnica para fazer isso nossa, e nós pegamos nosso robô, analisamos o dado, com base no dado ele pensa, vou usar a teoria SWOT, vou usar a teoria Basel, vou usar a teoria tal, ou a teoria Rogers. Uhum. Ele pega a teoria mais capaz, analisa, mastiga e manda para o GPT. Entendi. Aí volta com um nível altíssimo. Então, a gente aumentando a qualidade da pergunta, nós exponenciamos a resposta. Legal. Então, isso é um conceito bem curioso, que eu não vi se falar ainda. Então, nós estamos concentrados na pergunta. Então, com isso, eu consigo fazer tarefas de alto valor. Certo. Então, a gente fez algumas análises, por exemplo, uma análise, a gente pegamos uma das análises que fizemos, é sobre o futuro do... A gente treinou um avatar. O que é avatar? A gente teve o conceito, então, vamos criar pessoas virtuais. Então, a gente treinou um consultor clássico, uma visionária de startup, que só pensa em futuro, um analista técnico e um jornalista, e agora um cientista político. Nós temos hoje 5. Certo. Tá? Cada um foi treinado em teorias sociais para cada um, ou técnicas. O caso da visionária, por exemplo, eu falei, analisa 5G, futuro. Tá?
E aí todo mundo fala que é maravilhoso. Aí começou a analisar, só que eu quero que você veja o futuro. Então ela chegou num ponto e falou assim, não, o 5G é a tecnologia do futuro, as operadoras vão usar, mas no primeiro momento. No segundo vai estabilizar, no terceiro, com a entrada de IoT e aí, misturando com isso, vai se comoditizar, vai perder valor. Então ela já está especulando no futuro, porque foi treinada para isso. A curva já, né? Então, ou seja, com essa técnica que a gente está usando, que a gente está criando, a gente consegue extrair alto valor. Então isso interessa mais para a empresa. Então a gente pode usar para a empresa em caso concreto. Eu poderia muito bem pegar uma base de atendimento dos clientes, não é fazer resposta e pergunta, que é uma coisa útil, mas pegar a base de texto que é jogada fora. As pessoas não ficam aqui, jogam fora. Analisar e fazer, com base nisso aqui, sugiro que a tua empresa tenha esse comportamento, mude aquilo, faça isso, procure tal. Então isso é alto valor que uma pergunta no ChatGPT não vai conseguir fazer. Na verdade, é o chat GPT da pergunta. Exatamente. O mais interessante é que o que a gente entregava antes como gráfico, como lista de texto, né, enfim, como um infográfico, como ele falou, hoje é um texto fluido que é muito mais acessível, né, mais fácil de você entender, mais profundo, né, Legal. do que se depender da interpretação de um gráfico de alguém. Sim. Eu A tinha que pessoa explicar explicando gráficos. para você, né? Exatamente. Hoje o próprio sistema já explica o gráfico para você. E desse Exatamente. texto você pode fazer vídeo, áudio, enfim. Aí, E tem mais, nós não usamos output nós não usamos o GPT a base de dados dele, quase nada. Ah, Mas como assim? Eu uso a lógica dele fazer narrativas. Menos a base de dados. Eu, inclusive, não uso a tua base de dados, pelo amor de Deus. Uso a minha. Porque a minha está curada, focada naquela pergunta. claro, claro. Conversando aqui, antes de iniciar a nossa entrevista, né? Falando sobre essa revolução, né, cara? É um momento que nunca, né, na história do mundo você teve uma evolução tão rápida assim com relação à informação, né, na velocidade, a parte de compartilhamento, as pessoas, né, estando cada vez mais ali, vamos dizer assim, dispostas, né, a compartilhar do seu dia a dia, das suas experiências, das suas informações. Isso para as empresas é muito útil, muito importante, mas você também tem um reflexo ali nas relações sociais, né? O que vocês ali, trabalhando, né, nessa linha de frente, desenvolvendo ali esses algoritmos, né, essas interações ali com essas pessoas, né? O que vocês acham aí? O que essas interações sociais, elas são afetadas por esse desenvolvimento dessas novas tecnologias? Esse tema é bem complexo. É denso. Assim, eu vou tentar pegar algum ponto, porque dá para olhar sobre várias óticas. Primeiro, uma questão que pode se colocar. As tecnologias, que é clássico, elas afastam as pessoas ou aproximam? Eu não vou dar resposta, mas eu vou lançar problemas. Tá? Quando eu morava em um determinado local em São Paulo, não tinha internet, eu descia na rua, comia meu pãozinho, depois eu subia, falava com o porteiro, ia para casa, voltava, aí ia trabalhar, falava com 7 pessoas, depois voltava, ia para casa, uma mensagem. Eu interagia com quantas pessoas? 15 pessoas. No máximo. 20 pessoas. Né? Ah, mas é tudo real. Peraí. Quando eu passava na rua, via o vizinho, eu perguntava, tudo bem? E eu falava, tudo bem. Falso, que uma coisa. Que eu não ia contar meu drama de vida. Sim. Então eu era falso, né? Como o chat falava tudo bem, conversava com um grupo de 15, 20 pessoas. E tem mais, eu fui desumano, porque eu me mudei para outro bairro de São Paulo. Quando eu mudei para outro bairro de São Paulo, Nem deu tchau eu pra fui ele. extremamente frio com as pessoas, insensíveis com ela. Aham. Eu cortei todo mundo da minha relação, não mantenho mais contato, Sim. sumiu, eu apaguei minha vida. Olha que pessoa fria, porque mudou de bairro. Aham. Isso é o mundo que a gente vive antes dessa tecnologia de conexão. Então, será que a gente está se tornando desumanizado? Ou será que a gente sempre foi assim? Por quê? Hoje, de fato, eu sei que tem vários filósofos com outras visões, eu sei que é um tema complexo, poderiam falar sobre filosofia, mas não é o caso. Hoje eu tenho 500 pessoas, mas vamos dizer, mas ninguém é teu amigo. Mas eram meus amigos lá? Eu conhecia. Sim. A média de umas pessoas é conhecer 300 pessoas na vida. Sim. As 300 que eu conhecia, eu me contacto, são meus amigos? Sim. São, porque pergunta, o João é teu amigo? Ah, meu amigo, claro que não é. Mas a gente fala que é. Sim. Então o que está mudando mesmo? Né? Agora, uma coisa é certa, pessoas que eu via na faculdade, durante anos eu passei a voltar ao contato. Pessoas, parentes que eu não via, eu me aproximei mais.
Sim. Isso aconteceu. Então, é um tema complexo. As relações são mais tênues, mas elas também são maiores. Então, há um problema de análise aí mais complexo do que isso. Me parece simplesmente que a gente continua o mesmo, da Idade Média até hoje. A gente só potencializou isso com mudanças de maior rapidez. A gente continua com a mesma quantidade de ciclo emocional. Claro, óbvio, mas Mauro, tem a fake news, tem várias coisas. Poxa, mas para numa roda de bar para falar de futebol. Né? Ou falar de política, era só o que tinha. Então eu acho que houve um aumento na rapidez da mudança, mas não necessariamente eu vi tanta mudança na qualidade, melhor ou pior. Né? Eu acho que assim, o pessoal fala que com tecnologia tem duas coisas que acontecem com tecnologias novas, que é os apocalípticos e os entusiastas. Isso é o único fato certo. Vai todo mundo viver, vai todo mundo morrer. Como eu sei disso, eu procuro ficar no meio termo. Sim. Eu sou entusiasta. Então é um tema, eu não estou dando resposta, não estou dizendo o que aconteceu, só que é um tema complexo de analisar com óticas do presente. Para toda geração nova que vem, sempre é uma geração degradada. Em cada século de geração que tem. Se a gente somasse todas as degradações, o mundo teria acabado, e não acabou. Por quê? São questões complexas. Né? Eu sei que eu estou polemizando, mas são questões... Legal. A internet é uma ferramenta, né? Acho que assim como você pode usar para o bem e para o mal, né? Eu acho que no fundo a tecnologia acaba amplificando As pessoas continuam as mesmas, um pouco né? o que é o ser humano de essência, né? Exato. E E a cada gente- né? A gente que tem um bom uso, tem gente que tem um mau uso, enfim, né? Exatamente. E a gente percebe que a Bíblia tem razão, que o homem é essencialmente mau. Né? Então, você E há acaba 2000 tendo- anos o ciclo se repete. né? Exato. Você vê tudo que você lê na Bíblia, você vê hoje Sim. acontecendo. Exatamente. E assim, eu acho que acaba mudando um pouco a forma de interagir com as pessoas e, assim, a forma como você considera a opinião do próximo. Eu acho que isso é muito latente. Quando a gente começou com essa história de rede social, foi logo ali atrás, né? A primeira coisa que as pessoas fizeram foi se conectar com pessoas do passado. Então, assim, minha escola. Primeira coisa, a escola. Um grupo da o escola, grupo de não sei quem. Exatamente. A partir do momento que a internet começou a ter relevância, politicamente falando, né, economicamente falando, aquilo foi ficando mais sério. Né? Aí a gente saiu da internet da mão das crianças e foi para a mão dos adultos, que sempre fica muito mais chato. E aí o que acontece que é esse instrumento que você falou, né, ele passa agora da mão dos adultos para a mão dos idosos. Qual a tecnologia mais humana que teve na história? A invenção do livro. Olha a coisa desumana. Né? Pessoas que sentavam em rodas de fogueira para contar histórias acabaram. Grandes pensadores que juntavam para fazer debates, cadê? Pessoas que artesanalmente copiavam livros, uma qualidade incrível, passavam conhecimento nas bibliotecas, morreram. O que aconteceu? Ou seja, claro, estou fazendo uma ironia, só estou Tivesse o sindicato dos copistas. Exato. Eu só A estou gente vai morrer mostrando de que fome. analisar a história na história é isto, No contexto, né? né? Contexto histórico. Né? E a gente está vivendo, e sempre a geração é degrada. Ela vai morrer. Sempre os nossos pais falam que vocês vão acabar com a geração. E o pai do Vocês estão pai, acabando e o pai com- do pai, e o pai do pai. sempre Né? continua o mesmo. É sempre uma visão antropocentrista, né? Vocês estão acabando com aquilo que a gente nem construiu. Né? Mais ou menos isso. A gente é Cavaleiros do Apocalipse. Ó, vocês já pararam para pensar que datilografia alguém já deve ter dito assim, cara, é a profissão do futuro. Meu filho está bem encaminhado. Entendeu? Meu filho está bem encaminhado. Isso. Por quê? Porque o contexto da época era esse. Vamos colocar as pessoas para aprender datilografia, por quê? Porque elas conseguem digitar muito mais rápido, elas conseguem produzir mais do que uma pessoa que está ali, né, copiando ali na mão, é muito mais inteligível, é muito mais previsível, Mais padronizado. mais padronizado. É isso. O que dá, né, dinheiro? Né? O que dá lucro? É você conseguir padronizar uma coisa e trabalhar no custo daquilo. Exato. Então, fiz ali a minha esteira de produção, Escalar. com o desenvolvimento de software é a mesma coisa. Né? A gente fala muito sobre isso, você conseguir dar escala. Quando você conseguiu dar escala, pronto, você achou a maneira de fazer dinheiro. Né? Pegando o teu raciocínio, né, pegando a tua lógica, se for pensar na Idade Média, quem estava em evidência era o artesão, que fazia as coisas, ok? Qualidade altíssima, Sim. 1 a 1. Depois veio a Revolução Industrial. O que aconteceu? Eu vou chamar de média, ou mediocridade positiva, que é um produto que é uma roupa com 4 tamanhos, Sim. em escala industrial, então é mediocridade em um produto. Depois, você chegou numa fase da tecnologia
que eu vou chamar de clusterização, que não é a massa, é pequenos grupos. Então, produto de massa para esse grupo, aquele grupo, aquele grupo. É como nós estamos hoje, tá? Agora, com a invenção do AI, popularizando, não é invenção, a popularização, a gente está entrando numa questão que é a volta à Idade Média. Nós vamos ter um artesão para cada indivíduo. Para cada humano vamos ter um artesão de história, um artesão de matemática, um especialista em tudo. Cada um vai ter o seu copiloto de vida, né? Exatamente. A gente já quase tem no celular, né? Sim. Agora com essa interação mais fluida, mais humana que o ChatGPT, por exemplo, trouxe, que podem ter outros, né? Aí vai ficar muito mais próximo. Né? Sim. Essa lacuna, né, de você conseguir fazer funcionar tem que falar Google, né, e você tem que falar para ele pegar e tomar uma ação. Acho que isso vai diminuir, né, essa distância da tecnologia com a pessoa, ficar muito mais fluido, muito mais... Sim. E como trabalhadores, né, empresários desse ramo, a gente sabe que é muito difícil você manter, né, o que é mais complicado hoje é você montar e manter um time, porque isso é um projeto de longo termo, não é um projeto, né, começa hoje, mês que vem termina. Então, como manter uma equipe, né, focada, alinhada? Como é que vocês fazem para, tipo, recrutar a galera? Como é que faz para trabalhar na Spume? Vamos lá, vamos pedir uma consultoria aí de RH. Normalmente, o que eu vejo, né? Eu acho que vai contra qualquer teoria, enfim, de RH que existe, nem sei, enfim. Mas eu prezo muito menos o técnico e prezo muito mais o caráter, né? A forma como a pessoa na entrevista fala, é sincera. Ela enxerga a vida. Como que ela, exatamente, porque aprender a programar, eu sei que, enfim, mas a parte técnica é fácil, você consegue mudar, você consegue fazer a pessoa evoluir. O caráter já é um pouco mais difícil. Já tem não estou falando que é impossível, Sim. mas as pessoas mudam, né? Claro. Enfim, mas quando erra também que acerta geralmente depois. muda, Né? geralmente com paulada, né? Esse é o problema. Pode ser. Né? Hoje em dia não pode mais, né? Enfim. Mas ele falou uma coisa bem importante, né? Com palavras, com 4 quinas. Mas o caráter é o que leva mais. Então eu não vejo... Não, tudo bem, olha, ele tem uma formação, existe ali um background, existe. Mas a indicação, como sempre, né, o QI, né, quem indica, vale bastante. Claro. Né? Essa pessoa já teve experiência com ela, muito. Ainda mais que nós somos uma empresa, né, ainda de pequeno, médio porte, né? Você acaba tendo que ter pessoas com que você gera mais confiança. E aí você consegue fazer a pessoa evoluir em diversas formas. Então, a questão da Spume até é interessante, que eu até brinquei esses dias com... A gente tem lá um desenvolvedor, eu vou chamar de desenvolvedor júnior, acabou de entrar, né? Então, tá aprendendo, enfim, tá na faculdade. Só que eu levei ele para uma reunião com um cliente, né? E fiz ele falar, ele trouxe uma questão, né? Enfim, eu quero dizer, eu dei a oportunidade dele ter uma experiência muito diferente, muito, vamos dizer assim... Fora da realidade dele, né? Fora da realidade, fora da realidade. Um desenvolvedor que vou chamar de júnior, mas não, obviamente, depreciando, mas é um nível, vamos colocar júnior, pleno, sênior, sim, ok? Sim. Então, um desenvolvedor júnior falar, dar a cara no cliente. Isso, numa consultoria, não acontece. Eu sei porque eu trabalhei em consultoria e eu nunca falei com o cliente. Lá a gente tem gerente de tarefas, né? Então todo mundo é chefe. Eu pedi para uma pessoa fazer tal coisa, você é o chefe disso, se eu estiver te atrapalhando, você me cobra. Sim. Eu não sou seu superior, eu não sou intocável. Sim. Esse é o conceito diferente. O pessoal chama de conceito horizontal, mas eu não gosto de dar nome às coisas. Rotular é coisa. Então é um pouco caótico, mas ao mesmo tempo você consegue de maneira muito mais rápida fazer as coisas. Muito mais fluido criar um produto assim. Todo mundo opinando, falando e aquele caos assim, no final você sai com uma coisa pronta. Porque a grande questão hoje que se coloca nas empresas, que é toda matéria verde, como que você retém talento nessa área de AI. Sim. Né? Ou de TI, né, também, que O está muito aquecido. O problema é que as grandes empresas têm um protocolo de RH que eles afastam os caras que são bons nos currículos que eles procuram. Sim. Tá? Aí já vai eliminando, porque já lima o próprio filtro que eles fazem já é um filtro para o cara sair. Então, é engraçado, tem um momento pós-pandemia e pré-pandemia, teve uma mudança radical também na relação home de office, pessoas. né? Home office Primeiro que mudou nós, na Spume, a gente continua com o escritório lá. Mas o que acontece? Era curioso, porque tem uma sala que eu trabalhava na sala, aí chegava alguém para conversar comigo, e aí a gente, é engraçado, fala, não, quer conversar comigo? Vai para tua mesa, abre o Discord. Aí ele volta para a mesa, abre o Discord. Sim. Na nossa cultura, já é melhor conversar com o Discord do lado da pessoa,
Ah, mas isso é desumano. Muito mais humano. A gente manda meme, se diverte, manda foto, manda um negócio, acaba logo e ele vai para casa e vê os filhos dele felizes. Sim. Tá? Então essa cultura nós já tínhamos. Quando a gente teve na pandemia não ir para o escritório, nós só continuamos o que a gente já fazia. Essa cultura, as empresas foram obrigadas a ter. Só que tem um problema essa cultura. Essa cultura pressupõe que a pessoa é autossuficiente em casa. Tá? Então essas empresas trabalharam com hierarquias, Sim. onde as pessoas não são autossuficientes e agora solta em casa tem que ser autossuficiente. Então é um dilema cultural que eles estão passando gravíssimo. É um problema cultural. E aí né? o churn de funcionários é alto nessas empresas de consultorias, por causa disso. Tá? Então, e não é mais, até o Google já, hoje o Google não é mais startup, né? É uma empresa Sim. já... Uma Big Tech, né? Big Tech. Então, acho que a transformação que tem, a gente já veio dessa cultura, é uma coisa flat. Então, a reunião que nós temos, os caras me xingam, falam que tá errado, Sim. eu xingo ele, volta, e depois todo mundo, vamos lá fazer? Vamos. Então, xingar entre aspas, né? Entre não, aspas, claro, tá? claro. Ou seja, é solto. Ele zoa na minha cara. Ou então, por exemplo, tem alguém que pode ser estagiário e pode falar, Mauro, seguinte, ó, eu fiz a tua agenda, vai ser isso, aquilo, aquilo. Sim. Você vai amanhã, ele me cobra, tudo bem. É um conceito de desapego, né? Sim. A cargo. Flat, nosso cartão não tem nem nome. A gente só fala o nome que pergunta pra gente. Para mim, não falava, né? Mas não é nenhuma tática. É uma coisa mais flat, é mais eficiente. Eu estou sendo aqui pragmático, não estou sendo bonzinho, tá? É mais eficiente, é mais divertido, é mais... E as empresas grandes estão com esse problema cultural. Olha que interessante. Eu conheço parte do staff de vocês, né? Então eu posso afirmar categoricamente que liberdade é para quem tem responsabilidade. Então não adianta você reunir, né, uma galera lá que não está nem aí com nada e falar assim, agora ninguém tem chefe. E isso é muito prejudicial. Talvez alguém tenha, ouvindo isso aqui agora, tenha um calafrio. Você fala, pelo amor de Deus, você faz isso aqui. Eu vi uma vez, né, um amigo meu, ele trabalhava num posto de gasolina. E aí ele tinha contato com um gerente lá do posto de gasolina, e o gerente do posto de gasolina era um cara assim, extremamente rígido. 1 minuto atrasado, desconto. Faltava R$1, o cara tinha que repor do bolso dele. Era assim, era absurdo. E chegou um determinado dia que ele precisou ir embora. E ele conversou com todo mundo do posto e tal, e foi conversar com esse gerente. Foi falar, cara, eu tô indo embora e tal, né? Queria agradecer o tempo aqui. Ele falou assim, o cara foi de uma educação. Foi quase uma doçura de pessoa. Ele falou, eu nunca pensei que a pessoa fosse dessa maneira. Porque ele era um cara assim, ríspido, um cara, sabe, sério, um cara, era qualquer coisa ele já falava na lata. E ele perguntou pra ele, falou, cara, eu tô saindo agora, eu tô vendo uma outra pessoa. Por que você não é assim todos os dias? Aí ele virou pro cara, falou, pra esse amigo meu, e falou assim, se eu for assim, o posto fecha em 1 semana. Porque o tipo de gente que trabalha aqui é diferente. Isso é bem verdade. Eu não consigo trabalhar da mesma forma, por exemplo, que vocês trabalham nesse tipo de ambiente. Ah, é falta de cultura, é falta de educação. Cara, chame do que quiser. Não dá para você ter, e eu já falei isso para várias empresas que eu trabalhei, eu vi ambientes ali, né, de tecnologia e tudo mais, e eu falava, olha, vocês estão dando a ferramenta certa na mão da pessoa errada. E aí tem todo o sentido que você falou para mim, olha, eu contrato, eu não vejo expertise, mas eu vejo caráter, eu vejo como a pessoa enxerga a vida. Cara, isso é essencial. E hoje, as empresas não contratam dessa forma, elas vão passar a contratar, né? Tive algumas experiências, até recentemente, falei com o RH de uma grande empresa e ele falou, poxa vida, o pessoal mente, né? Fica mentindo no currículo. É lógico que vocês mentem na vaga. Isso. Vocês, vai Isso ter é verdade. ambiente Maravilha. saudável, quase não tem problema, quase não tem atrito. Isso aí, o que acontece? É uma desonestidade também. E o que a empresa tem? Medo. Eu tenho medo de parecer uma coisa. Mas peraí, não é exatamente o que está acontecendo no seu ambiente? Poxa vida, seja claro ali com a pessoa que vai ser contratada. E às vezes o cara, ele dá uma enfeitada no pavão, desnecessariamente. O cara entra com uma expectativa. A primeira coisa que ele vai lidar é com outro cara que já está lá há mais tempo, que sabe da realidade. Esse camarada vai olhar para ele e falar assim... Te contaram isso aí? Esquece. Todo aquele ímpeto, aquele ânimo, o cara já joga um balde de água fria, acabou. Eu contrato pessoas para trabalhar comigo e eu falo a real. Eu falo, gente,
Você gosta de sofrer? Quer saber como é que eu fiz? Você lembra uma vez? Pode falar. Ela continua. Eu lembro uma vez no Black Hat, que era um curso de... O pessoal ia falar sobre segurança de banco de dados. E ele falava assim, pré-requisitos para o curso. Gostar de sofrer. Primeiro requisito, gostar de sofrer. Segundo, não gostar de dormir. Terceiro, alimentação pobre. Quarto, não ter Rica em namorada. carboidrato e gordura trans. Sério, cara. Sério. Só que o que acontece? O que é Podia ter maravilhoso namorada? nisso? Podia ter O namorada? cara Não podia? Não, Não podia ter relacionamento namorado. pessoal Trouxe Não pode ter próximo relacionamento. do zero. É. Só que ele atrai o público certo. O cara entendeu. Isso sou eu. É, sou eu. O cara É, leu isso aí. e entendeu a sutileza. Alguns Sim. vão ler e entender de uma maneira agressiva. Mas e aí isso já filtra. É esse É cara isso. que eu não quero. É o E cara é que eu não isso quero. que é a questão do caráter que ele está falando. Que é a capacidade de você ter de abstrair a situação, entender um lato senso mais amplo. Né? Eu vi uma história de um explorador britânico que o cara passou 7 anos da vida dele indo em embarcações de graça. Ele falava assim, eu posso navegar com vocês? Vão pra onde? Eu vou pra tal lugar. Eu quero ir também. Não, eu não tenho dinheiro pra te contratar. Não, tudo bem, eu vou de graça. Eu só quero ter experiência. Durante vários anos ele pegou essa experiência. E aí ele montou a expedição dele. E aí a vaga, o recrutamento, ele precisava de 23 pessoas para poder compor a tripulação do navio. E aí ele pegou a vaga e descreveu assim, procura-se tripulação para passar longos períodos no escuro, remuneração baixa, grandes perigos, retorno incerto. E aí ele falava no final, ele falava assim, fama e reconhecimento em caso de sucesso. O que aconteceu com esse cara? Ele recrutou essas 23 pessoas baseado nesse anúncio. Resultado, ele foi, se eu não me engano, não sei se ele foi para o Polo Norte, eu sei que ele foi fazer uma navegação ali. O tempo foi um dos invernos mais rigorosos. O que aconteceu foi que o barco encalhou, o gelo tomou conta do barco e destruiu o barco. Esse camarada, mais os 23 tripulantes, ficaram ali. O que eles fizeram? Vamos construir um barco menor e vou sair para buscar ajuda. Dos 23, ele selecionou 8, pôs nesse barco menor e falou assim, olha, aguenta aí que a gente vai buscar ajuda e já volta. Ele foi, navegou durante não sei quantos meses, chegou numa ilha que era habitada, só que ele chegou na ilha pelo local que não era habitado. Então era o outro lado da ilha que era habitado. Ele teve que atravessar a ilha para poder chegar lá, nesse local onde tinha população. Chegou nesse local, junto com os 8. Falou assim, o que você precisa? Eu quero um barco, que eu preciso voltar, que tem gente me esperando lá no Polo Norte. Ele falou, não, já está tudo morto. Esquece, tem meses que foram largados lá sozinhos. Não, eu prometi, eu vou voltar. Esse camarada pegou o barco, conseguiu o barco, pegou a tripulação, voltou, os outros estavam todos vivos, pegaram esses camaradas e voltaram de volta para a Inglaterra. A expedição, eles tinham calculado uma média de 6 meses, mais ou menos. 6 meses a 1 ano. A expedição total, o tempo total, durou mais de 2 anos. Só que voltaram todos. Por que voltaram todos? Aí começa a fazer as análises, né? Cara, eles sabiam no que eles estavam se metendo. Em nenhum momento, quando o barco encalhou, quando eles ficaram presos 6 meses no Polo Norte, quando Se lamentou, tinham que reclamou. comer, Se desesperou. jamais eles podiam olhar para o contratante deles e falar assim, você mentiu para mim. Jamais. Por quê? Porque o cara foi transparente. O que aconteceu? Sem querer, ele contratou pessoas com a mesma visão de mundo deles. Só para pegar o fio da meada da embarcação do inglês, aí. Não tão selvagem, mas enfim, um pouco mais atualizado. Como que a gente recrutou muitos programadores, além do Indico, que eu conhecia, né? Enfim, eu já estava na área, né? Estou na área há 16 anos, mais ou menos. Eu conhecia bastante gente, já foi ajudando, né? Mas uma vez eu cheguei para o designer lá da Spoon e falei, faz para mim uma brincadeira aí de procura-se, né, alguma coisa assim, para jogar em grupos de WhatsApp. Eu contratei via WhatsApp, fazendo uma imagem, colocando ali quais eram as linguagens que a gente precisava, Sim. Só que os requisitos, vamos dizer assim, os desejáveis, né? Quer dizer, os extras jogar Counter-Strike, enfim, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa atrai a pessoa. A pessoa achou aquilo interessante. Um programador hoje está lá com a gente há anos, ele achou aquilo, falou, nossa, interessante, ele se identificou
com esse estilo, né? Sim. E foi isso. E ele, na verdade, ele tinha acabado de se formar, só que ele já programava há muito tempo antes de se formar. Sim, né? Então, você vê, né? Se eu fosse pegar O cara acabou de sair da faculdade, eu já ia eliminar. Precisava de alguém sênior. Sim, sim. Entrando no modo confessionário aqui, né? Sabe, né? Vida profissional já. Pode falar, estamos aqui Então, para vamos isso. confessar. Assim, eu acho que a gente cometi muito erros profissionalmente, sem dúvida, né? São pessoas também, porque eu comecei muito jovem, empresário, tá? Aos 8, 9 anos e tal. Eu acho que umas coisas que eu aprendi, claro, eu aprendi, mas cometo erros novos, mas pegando os erros velhos, né, que eu aprendi foi o seguinte, é como se fosse mais ou menos uma visão aqui Big Data, tá? Um gráfico entre alguém que trabalha com você vai acompanhar no gráfico X, ou você vai dar tarefas no gráfico Y, tá? A pergunta que vem na cabeça é, qual é a melhor produção do funcionário nesse gráfico? Onde tem que estar? Sim. A resposta clássica que se diz é, você tem que acompanhar bem e orientar bem. Sim. As pesquisas mostram o contrário. Sabe qual é o profissional que mais produz numa empresa? Aquele que não é acompanhado e que não tem tarefas. Mas como? Não faz sentido. Eu aprendi isso na prática. Porque aquele que não tem tarefas e não é acompanhado, ele permite com que eu faça outra coisa e tome o meu papel. Ele permite criar coisas novas, ele cria coisas que eu não esperava e vai me tomando o meu cargo. Sim. Se ele tomar o meu cargo, é a única chance que eu tenho de subir. Porque se eu manter ele lá, não consegue. No entanto, é a visão, estudos mostram que isso é verdade, mas tem um porém. Talvez, eu vou dar exemplo, de posto de gasolina ou uma empresa, grande empresa de consultoria, sei lá, uma empresa de análise de alto nível. Talvez esses caras, você tem que tratar a pessoa de acordo com a necessidade dele, não isso que eu falei. Talvez alguém precise mais acompanhamento, menos tarefa. Talvez outro precisa mais tarefa, menos acompanhamento. Você precisa olhar para a pessoa, saber qual o ponto que ele está e tratar de acordo com ele. Então essa questão de ser equânime não é correta. Tem que ter sensibilidade de saber o que essa pessoa precisa. Né? Esse é um conceito que não é intuitivo, as pessoas não entendem, né? Mas é o que faz sentido e ficou claro com o tempo. Né? Cada um a gente tem que tratar de acordo com o perfil. Mas tem alguns que não devem ter tarefas e não devem ser acompanhado. É o cara que fica solto, né? É o perfil quase de empresário. Né? Sim, sim. Mas o princípio básico é nunca levar para o pessoal. A questão de ser empresário é uma coisa complexa. Porque você tem que ter duas habilidades conflitantes. Que é, você tem que ser apaixonado e tem que ser desapegado. Na nossa cultura, isso não existe. Não existe. Onde você encontra paixão e desapego. Então você se apaixona por uma coisa, investe naquilo, que nem um obcecado, sem lógica, que nem um maluco, né? Contarem todo mundo, aí você vê que não está funcionando, desapega. E essa habilidade a gente não é treinado. Sim. Ou você é um apegado, cabeça dura, Sim. ou você é um apaixonado, inconsequente. É, isso é verdade. São habilidades que não são comuns hoje. No Ocidente, pelo menos, não é. Sim. Eu acho que tem muito a ver também com a nossa cultura e sociedade. Porque é tão difícil você chegar em algum lugar, né? Principalmente falando de empresa, cara, só vocês sabem que vocês já passaram o que vocês passam ainda, né? Para poder manter as coisas funcionando. Né? Às vezes, eu acho que uma das grandes diferenças, né, de hierarquia é isso. É o acesso ao problema que vocês têm que o funcionário de vocês não tem. Né? Isso é uma demonstração. Você olhar e falar, meu, o negócio não tá fechando. Não tá fechando. Mas eu vou falar para quê? Eu vou chegar lá no meio do salão e falar, galera, ó, não tá fechando. Não, são coisas que eu preciso, faz parte do risco, né? Faz parte da oportunidade, faz parte de tudo ali. Então você tem que manter, né, de uma certa forma ali para você. Por isso que a gente tem ali quase que um grupo de autoajuda de empresário, porque às vezes você não dá para falar para o seu funcionário isso. Então você vai falar para uma outra pessoa que passa por uma realidade parecida, similar à sua. Cara, você não faz ideia. E aí você percebe que o quê? Os problemas das empresas são muito parecidos. Né? Dependente do ramo, independente do tamanho do ramo. E geralmente assim, é focado no quê? É fornecedor, é cliente, é funcionário, é governo. É isso. Tirando, se tirar tudo isso, aí a vida do empresário é normal, não é nada lógico, maravilhosa. Não é nada né? lógico ser empresário. Não. Não tem nenhuma lógica, sentido nenhum. É uma coisa meio sem sentido, né? Então, mas e vocês diretamente associados à lógica, como virar empresário? Quem disse que eu sou lógico? E quem disse que precisa de lógica para analisar dados? Agora vocês vão dizer, como assim? É preciso uma certa dose de investigação de risco. Por quê?
Se não, você se mete uma tabela periódica, ou você vai virar um Excel. Se você quer extrapolar isso, você precisa cometer risco. E o risco implica em usar questões intuitivas. Aí você vai dizer, tá louco, né? Mas é preciso você o quê? Você tem uma base de dados com vários componentes. Certo. A habilidade que tem é eu vou juntar isso com aquilo para ver o que dá. Eu vou juntar aquilo com aquilo para ver o que dá. Isso é uma habilidade que precisa de uma certa intuição naqueles dados, para depois comprovar, faz sentido ou não faz sentido. Aí vem o desapego. Sim. Tem que fazer isso com desapego. Então é louco, mas existe muita criatividade nos dados, tá? Sem tentar comprometer o dado final. É uma coisa meio contrassenso. Uma mistura. Né? Eu queria saber, assim, de vocês, né, dessa experiência toda que vocês têm aí de quase 20 anos aí de empreendedorismo e tal, trabalhando com tecnologias de ponta, trabalhando muitas vezes, né, com empresas enormes, grandes e tal, que eu tenho conhecimento. O que vocês têm aí, assim, de lição, vamos dizer assim, para dar para as pessoas que estão começando agora, para o Maurinho que está lá, olhando o podcast, falou, cara, não sei se eu começo, não sei se eu vou trabalhar com empresa, se esse negócio vai dar certo ou não. O Miguelzinho que está lá, fala, eu gosto de programar, né? Mas como é que eu vou me encaixar nesse mundo aqui, né? Por onde começar? Quais foram os principais erros assim que vocês cometeram na vida de vocês? Cara, eu acho que vou separar estamos no mundo das dicas, né? 3 dicas, tá? Olha o corte. Primeira dica, né? Você tem que ter paixão e apego. Bota na cabeça disso. Apaixona pela coisa e desapega quando não dá certo. A segunda dica é o R rápido. É melhor você falir em um dia do que falir em um ano. E a terceira dica, não escute ninguém que te dê 3, 4 ou 5 dicas. Provavelmente estão erradas. Crie suas próprias. Isso é mente do empreendedor, é por esse caminho. Eu já ajudei algumas pessoas, né? E às vezes pessoas completamente fora, assim, a filha de um amigo meu que está morando lá fora pediu ajuda conheço o namorado dela, como que ele começa, como que ele vai, né? Então, e as pessoas ficam com aquela questão de, vou fazer uma faculdade, vou investir, assim, o que eu falo primeiro, né? Tem que gostar. Programar é o que você falou, do Black Hat, é sofrer. Bom, gente, programar é sofrer. Não entenda diferente disso que você vai se decepcionar. É passar a noite em claro, é dormir, aquela história, né? Tô pensando no problema o dia inteiro. Aí você vai dormir lá 11 horas da noite. Na hora que você botou a cabeça no travesseiro, tipo, a sua cabeça fala assim, olha, eu acho que eu encontrei a solução. Hein? Você vai fazer o quê? Você vai dormir? Não vai nada. Você vai levantar e vai lá. Ou você fica até 3 da madrugada tentando resolver, não consegue, dorme de manhã, você resolve em 10 minutos. É isso. Então quando você está trancado no problema com qualquer outra coisa, levanta um pouco. Ou alguém da ideia desligar a máquina e ligar e volta só. Cai energia. Cai energia, você não salva o arquivo. Mas voltando, né? Então programar e sofrer não tem essa magia de, nossa, programador. Né? Acho que todo mundo consegue, com muita dedicação. Né? Não tem essa questão de, né, a pessoa não tem, existe um bloqueio, né? Sim. Claro, quanto mais matemática você souber e lógica, melhor. Mas você consegue programar hoje, tem muita facilitação para quem não tem muito conhecimento matemático. Claro. Né? A segunda coisa, não estou falando mal, óbvio, mas a faculdade ela vai te dar uma base superficial de tudo. Eu já trabalhava na área quando fui fazer a faculdade, então eu senti muita diferença nisso. Eu via pessoas saindo de lá sem muito conhecimento prático, assim mesmo. Né? Sim. Então acontece, acho que isso em várias áreas. Provavelmente, mas a ideia da faculdade é essa, mas de qualquer forma, o que eu falo para as pessoas que estão começando, né? Entra num curso básico e tenta fazer o que a gente chama de Hello World, né? Que é você fazer um programa simples e você entender como é que é o contexto daquilo, como que é fazer, como que é instalar aquele ambiente para você conseguir desenvolver, etc. Né? Então não vai para uma faculdade de cara. Faz um curso, uma coisa pequena. Gosta primeiro, vê né? se você gosta mesmo, exatamente, porque, sinceramente, faculdade pode te dar ajuda, numa entrevista ajuda, mas a sua experiência e o seu... Tem um site onde você sobe os seus códigos, os seus testes, né? Chama GitHub. Sim. Né? Todo mundo conhece, mas estou falando assim para as pessoas que estão começando, talvez não GitHub é o Facebook do é o Facebook programador. do programador, exatamente. Escovador de bit. Mas além disso, ele dita ali o seu perfil tecnológico, vamos dizer, o seu perfil programador de fato. Claro. Mas então as pessoas, pelo menos eu, né?
quando eu vou contratar, se ele tem aquilo, nossa, ajuda muito. Porque eu vejo a gente chama de assinatura do código. Então você consegue ver a criatividade daquela pessoa programando, você consegue ver como ela estruturou, qual lógica ela usou, e qual profundo ela tem de conhecimento em cima daquela linguagem que você precisa, específica, ou não, né? Porque, assim, a lógica, a linguagem, ela é como uma língua mesmo. Então, normalmente, você tem uma lógica de verbo, substantivo. Em algumas línguas, como o chinês, você inverte, ou o inglês também, né? Inverte ali, o adjetivo vem antes do substantivo. Mas, enfim, o que muda nas linguagens... A lógica é a mesma, né? Verbo, substantivo, ação, tempo, verbal, né? Enfim, isso tudo mantém, né? A linguagem é a mesma coisa, linguagem de código, né? Então, se eu vejo uma pessoa que programa numa linguagem X de uma forma, eu tenho certeza que ela vai fazer da mesma maneira na linguagem Y. Não tem problema, sabe? Então não é uma barreira tecnológica isso. Legal. Mas claro que depende, né? Você está precisando de alguém que especificamente daquela linguagem, enfim. Isso Portanto, muda, né? programadores, mantenham os seus GitHubs atualizados Isso ajuda e organizados. Né? Porque às vezes também... Só LinkedIn não adianta, o GitHub vale mais que o LinkedIn, na minha opinião, né? o Humilde opinião. É como se fosse o portfólio, né? Sim. É o portfólio de trabalho. O cara, como é que ele faz, como é que ele pensa, né? E aí depois você vai juntar isso aí com as características humanas do cara. Porque não adianta nada o cara ser um gênio, né? Ser uma pessoa assim, fora da curva e ser uma pessoa impossível de trabalhar. Sim. Né? Tem um último ponto que eu ia falar que é essencial, que é a comunicação. Um programador ele tem que saber se comunicar no código, ou seja, ele tem que fazer um código que alguém inteligível, que alguém vai conseguir. Isso é uma questão cultural, não tem jeito. Os programadores eles tendem a fazer coisas menores, mas só que quando alguém vai ler aquilo, ele demora horas para entender às vezes. Então, faz uma coisa, por mais que seja, vamos dizer, verbosa, que a gente chama, né, muito escrita, com muitas linhas, mas não adianta nada fazer um bom código que ninguém entende, né? Dicas: programar é sofrer, faça um curso básico antes para ter certeza que você gosta, não vai direto para a faculdade. Legal. Tenha o seu GitHub atualizado, né? E saiba falar. Seja comunicativo. Trabalhe isso, né? Ser só técnico te atrapalha muito na carreira. Sim, sim. Foi esse o tempo, né, que a tecnologia era um quartinho no fundo da empresa, Sim. que não tinha janela, né, que a Aquele galera ficava lá. Toca o fundo de garrafa, Exatamente. e, enfim. Fantasia agora. Hoje em dia não, Acabou. hoje em dia você tem ali uma certa integração com praticamente todas as camadas de nível de negócio, né? Tanto é que hoje é exigido. Vocês não isso, falam, o último cara que vocês vão falar hoje é da tecnologia. Né? Geralmente vocês estão falando com o Nossos C-Level. clientes não são tecnologia. Então, é isso aí. Felizmente não é. Cara, muito bacana. Obrigado pela presença. O Miguel Manfredi já é um amigo de longa data, ali a gente se conhece bastante. O Mauro Jackal é uma pessoa, sócio dele, a gente se conheceu agora, mas são pessoas assim, extremamente competentes no que fazem, pessoas que têm essa ousadia de errar, né, e não se esconder no erro. E se vocês quiserem deixar aqui uma mensagem aqui para, enfim, para vocês no futuro, enfim, para outras pessoas. O que mais eu vejo comentar nas redes é a ameaça das inteligências artificiais, né? Você deve ter mais medo de quem afirma que não é uma ameaça e quem afirma de que é uma ameaça. Porque ninguém sabe. Tem que ter cautela. Quem afirma não sabe. Exatamente. Sim. Então não há uma resposta para isso, não tem como responder agora essa questão. Eu acho que esse ponto ponderado é importante para as pessoas terem, quem é leigo, nem não cair em filme de Skynet, ficção científica, que são maravilhosos, adoro, mas Matrix. a realidade não é uma tela de filme, tá? Buscar o equilíbrio em tudo, né? Complementando, só que era justamente isso, né? Nessa questão da inteligência artificial, tente sempre ver várias fontes, né? Nunca... a pessoa afirmou tal coisa, vamos procurar mais, vamos se aprofundar mais antes de sair, né, divulgando isso ou propagando isso, achando que aquilo é a verdade absoluta. Resposta simples para problemas complexos, provavelmente não está certa. Tem nada a ver, tipo, o cara fala 5 anos, não, tem nada a ver isso aí que você está falando, não. Não, baseado no quê, né? Eu estou sabendo. Muito bacana, muito bacana. Gente, obrigado mais uma vez. Vocês também, muito obrigado por ter assistido aí até agora. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos. Conversem aí, comentem aí sobre inteligência artificial, o que vocês acham, quais são os próximos passos aí que vão ser dados no mercado, né? O que vocês acham dessa nova tendência mundial aí, que é a inteligência artificial, interagindo com os processos de negócio. E é isso aí. Muito obrigado e até o próximo Talk.